sou Diego Matos para o programa O Camburão e hoje eu vou entrevistar ela. Ela vai aqui nos dar algumas dicas a respeito de nutricionismo. Hoje em dia vivemos tempos onde as pessoas andam aí em uma corrida desenfreada, querendo ter o corpo perfeito, querendo ser magro, querendo arrasar. A pergunta que não quer calar, nutricionista, clínica, Tatiana Guiar. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Prazer, viu? Tudo bem, querida? Tudo. Me diga uma coisa, há uma fórmula secreta para alcançar esse tão desejado corpo que hoje em dia o povo anda correndo atrás? Eu acho que sempre houve isso, né? Assim, das pessoas estarem nesse afã de buscar esse corpo perfeito. Sempre houve. Agora a gente está vivendo um mundo globalizado, internet, acho que as coisas tornaram-se assim, de uma forma assim, maior, mais expansiva. E as exigências também se tornaram maiores. Mas o grande problema disso tudo é que, como existem informações verdadeiras, também existem informações, vamos dizer assim, né? Muita coisa de modismo, né, que sempre existiu, mas que agora na internet as coisas ficam mais exacerbadas. E algumas dessas coisas que fazem mal. Né? Nem toda informação que a gente tem ali rápida à mão é uma informação, vamos dizer assim, 100% verídica. Existe muita coisa que é modismo, né, que é ouvir falar, e ali dali já se transmite a informação, e ali muita gente começa a pegar aquilo como verdade absoluta. E algumas coisas, algumas substâncias, o nosso corpo depende da alimentação, nós não produzimos. E aí a questão, muita gente está fazendo retiradas, trocas, né? E em detrimento à saúde, que fica prejudicada. Doutora, me diga uma coisa. Por que tem pessoas que querem emagrecer e conseguem isso com muita facilidade? E já tem outras pessoas que não conseguem nunca atingir, ou diante das tentativas a qual elas procuram, não conseguem atingir aí o alvo delas, que é ficar magras. Algumas muita facilidade e outras nem tanto. Por quê? Então, a gente tem um código genético, né? Todo mundo nasceu com um código genético. Então, a distribuição de gordura no seu corpo é ditada por esse código genético e também o seu metabolismo, né? Além disso, existem outros fatores, como por exemplo, as questões hormonais, né? Então a gente tem que ver se a pessoa, em que fase ela se encontra, né? Ela é uma pessoa ativa, né? Porque algumas pessoas não fazem atividade física, mas são ativas. Outras, além de um metabolismo lento, são pessoas mais paradinhas, mais quietinhas, gastam pouca energia, né? E além disso tudo, ainda concomitante a tudo isso, os hábitos de algumas pessoas. Algumas pessoas até mencionam assim, eu como pouco, né? E eu não sei porque eu não emagreço, né? E tem outras que dizem assim, eu como muito, né? E a gente até fala, tem uma expressão que fala assim popular, aquele dali é magro de ruim, né? Por que será, né? Então assim, às vezes aquele que come pouco, ele tem um metabolismo mais lento, mas também ele come um pouco, vamos dizer assim, muito errado, entre aspas. É um pouco muito rico em carboidrato, é um pouco realmente, mas muito rico em gordura. E tem aquele que come muito, mas ele distribui mais a comida dele. Sim. Entendeu? Ele consegue fazer ali mais grupos de alimentação, ele coloca um cereal, um arroz, coloca um feijão, vamos dizer assim, uma leguminosa. E tem aquele outro que ele come pouco, mas ele come um pouco o quê? Só carboidrato. Entendeu? Farinha, macarrão, doces, né? Tudo junto do carboidrato. Ele não comeu muito, mas ele comeu tudo que engorda de uma só vez. Doutora, qual é o inimigo? Falando agora de alimentação, né? Sim. Não saindo desse... Qual é o inimigo? Me cite aí para nossos queridos que estão nos assistindo 3 alimentos que é considerado assim o inimigo para aquele que quer, aquele homem, aquela mulher que quer perder peso. Olha, eu acho assim, primeiro, antes de falar dos inimigos, vamos falar do equilíbrio. Sim. Né? Se a gente estiver bem equilibrado, a gente consegue vencer melhor os nossos inimigos, né?
estiver dormindo um pouquinho melhor, porque a falta de sono ajuda a engordar, né? Então, se eu estiver bebendo bem água, me hidratando, né, estou mantendo o meu metabolismo melhor. Então, essas coisas assim, são coisas que a gente, numa consulta, a gente consegue ver melhor como é que está o estilo de vida daquela pessoa. Mas assim, já que a pergunta foi direta, quais são os 3 principais inimigos, eu sempre digo que o principal inimigo é o açúcar. O açúcar, ele é, por exemplo, o açúcar, a gente não percebe, por exemplo, um refrigerante, né? Não estou falando nem os diets ou lights ou zero açúcar, porque retirou o açúcar. Não tem nada ali legal para a saúde, mas não tem o açúcar. Sim. O açúcar é o grande vilão. De um refrigerante, né? De um doce, de um biscoito, né? Somado ao açúcar, farinhas refinadas. São os alimentos processados, assim, aquele pão, né? Aquela massa branca, sabe? Aquilo tudo é alimento processado, riquíssimo em caloria, que pequena quantidade já lhe engorda, porque é uma fonte de energia muito grande para você. E se de repente você não gasta, aquilo ali é transformado em gordura. Sim. Entendeu? E às vezes as pessoas acreditam que a gordura é o pior vilão. Porque as pessoas hoje, por exemplo, estão numa época que eu acho legal, isso de air fry, e vamos botar o alimento para assar sem óleo, cozinhar sem óleo, né? Mas às vezes ela não se preocupa tanto com o açúcar. Sim. E o açúcar é pior do que a questão do óleo, né? Para engordar, açúcar... Não sabia dessa. O açúcar, ele é muito... Então, assim, agora, o óleo, se a pessoa reduz... E existem óleos que são muito saudáveis, né? Alguns óleos, como azeite de oliva, óleos de castanhas, óleo do abacate, óleo da linhaça, girassol, canola, são óleos que fazem bem pra gente, né? Agora, açúcar, a gente não tem. O açúcar, o único açúcar que, assim, a gente come, é um açúcar muito bom pra gente, é o açúcar das frutas, que é a frutose, certo? Mas esse açúcar adicionado, que a gente bota, e principalmente nos alimentos industrializados, como o refrigerante, né? A gente não tem ideia de quanto açúcar tem ali numa Coca-Cola, no Guaraná, né? Tem muito açúcar, você ingeriu muito açúcar. E num calor você bebe aquela bebida gelada, sem perceber o tanto de açúcar que você comeu naquela hora, ingeriu. Que interessante. Doutora, mas como eu atropelo tudo aqui no Camburão, não. E a senhora já falou aí tocou no assunto fruta, já me deu aqui um estalo. Existe a fruta inimiga de quem quer emagrecer? Ou fruta bota pra dentro qualquer uma? Não existe fruta inimiga, não. Existem frutas mais ricas em açúcar, mas vamos dizer que são açúcares do bem, sim, que é a frutose, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, que a gente agora está numa fase que a gente está tendo muito jaca, né? Manga, né? São frutas que têm índice glicêmico maior, elas têm mais açúcar, sim, mas aquela fruta tem muita coisa boa. Então aquele açúcar, eu digo que é um açúcar do bem, né? Se a gente está fazendo uma dieta com a proposta assim, não, aquela pessoa está fazendo uma dieta para emagrecer, a gente não tira a fruta, a gente apenas diz, olha, vamos usar com moderação, porque essa tem muito açúcar, sim, aquela outra tem menos, aí você pode comer um pouquinho a mais, mas tirar a fruta proibida, não. Doutora, existe o chá milagroso? Esses chás que as pessoas compram aqui, compram acolá, mistura de ervas, não sei de que, 1000 ervas, um monte de erva junto, e pode tomar, mulher, que tu vai ficar magricela, magerma, isso dá certo? Olha, chá é outro capítulo à parte, mas assim, de uma forma geral, né, vamos falar algumas coisas que é importante a gente deixar aqui registrado, viu? Primeiro, que nem todo mundo pode tomar todo tipo de chá. Sim. Isso eu acho que é uma informação que, como você presta um esclarecimento, sim, muito importante para a população, muito interessante, né? Aí a gente tem que deixar aqui registrado, né, de uma forma rápida, mas objetiva, que nem todo mundo pode usar todo tipo de chá. Você sabe que tem algumas pessoas que são hipertensas, né? Algumas pessoas têm problemas renais, algumas pessoas têm problemas hepáticos. Então, assim, eu vejo com cuidado essa questão de chá, que muitas vezes é disseminado, tomei tal chá, tal. Mas os chás, eles têm princípios ativos, alguns chás que ajudam sim nesse processo.
né? Não é que ele lhe ajuda de forma milagrosa a emagrecer, mas alguns chás, o que eles fazem? Eles são diuréticos, né? E geralmente quem está principalmente assim querendo emagrecer, né? E quando ela chega naquela, eu quero emagrecer, vim para uma consulta, ela está muito insatisfeita e está muito inchada, como se dizendo, né? É aquela pessoa que está demasiada, né? Está comendo muito açúcar, a insulina está alta e deixa a pessoa mais inchada. Então, os chás, eles ajudam o quê? Nessa parte, nessa função diurética, que é muito legal. Então, tem chás como hibisco, chá de cavalinha, o próprio chá verde, que ajuda muito a melhorar essa questão do inchaço. Mas a gente tem que ver se é uma pessoa hipertensa, toma remédio para pressão, né? Tem problema renal, eu vejo até com cuidado algumas grávidas. Eu até falo para a grávida, olha, não é todo chá que você pode tomar, né? Porque algumas pessoas acham que pode tomar, né? Todo tipo de chá, chá de boldo, por exemplo, é um chá que a gente também tem que ter alguns cuidados. Então, essa questão do chá não é porque é chá, porque é natural, sabe? Pode ser usado assim disseminado, mas que ajuda no processo, junto com a alimentação equilibrada, ajuda. Doutora, sobre a alimentação, eu vou fazer apenas mais uma pergunta e depois tem mais 2 outras perguntas para a gente encerrar sobre outro assunto. Mas sobre a alimentação, é um tabu. Algumas pessoas falam uma coisa, outras pessoas falam outra. Leite faz bem, é saúde. Estou falando do leite que vem daí de caixinha, o leite que vende no supermercado. Leite é saudável ou não é? Não, leite é um alimento, se a pessoa não tem, né, volto a dizer, nenhum tipo de intolerância, nenhum tipo de alergia, né, ele é um alimento importante, sim, ele é fonte de cálcio, de vitamina D, de fósforo, né. Agora, algumas pessoas têm intolerância, têm maior dificuldade de digestão, então aí a gente faz as substituições, às vezes até por algum tipo de iogurte, que já é mais fácil a digestão, por ser fermentado, entendeu? Mas se a pessoa não tem, você precisa, é uma das maiores fontes de cálcio, principalmente para nós mulheres, né, que temos uma tendência muito maior do que os homens de ter osteoporose. Então a gente tem que ficar ligada nessa questão do leite, como é que a gente toma leite. Agora, quando eu tenho também aquela pessoa que tem uma intolerância, tem uma alergia, ou tem uma pessoa que tem um processo infeccioso que está recorrente, entendeu? Tipo uma sinusite, né, recorrente, aí a gente sabe que o leite também tem uma outra questão, inflamatória. Então aí a gente vai fazer a substituição, entendeu? Nesse processo inflamatório. Doutora, a senhora está no programa O Camburão, e o programa do Camburão, nem tudo é flores. Camburão é polêmica. Sim. Então, vai a pergunta mais polêmica desse nosso bate-papo. Existe... Ela tá com medo na cara dela. Doutora, existe a pessoa, digamos, gorda, com saúde? Existe? Porque nós estamos aí em um debate social, né? Tem aí até uma blogueira que ela disse, ela acabou de lançar aí um hit, uma música, dizendo que o corpo é dela, as regras é dela, e que é mentira que as pessoas falam que se ela for gorda, for obesa, e isso quer dizer que é falta de saúde. Então a pergunta, a senhora pode falar, né, tanto clinicamente falando, né, como os seus olhos, com certeza várias pessoas foram consultadas pela senhora, foi acompanhada pela senhora, doutora. Então a pergunta é, existe o gordo, a pessoa obesa, saudável? Então, a obesidade, né, que chama-se, na verdade, síndrome metabólica da obesidade. Sim. Então, ela é uma síndrome, porque ela acarreta, vamos dizer assim, de uma forma geral, ela abre as portas para outras doenças crônicas. Sim. É claro que a saúde do indivíduo, como a gente falou, depende do código genético dele. Sim. Então você tem pessoas que elas têm herança genética, tanto vinda de pai, mãe, né? Muito prevalentes, tipo diabetes, que hoje é uma doença muito comum, né? Hipertensão. Então se essa pessoa ela já vem de pai e mãe com esses antecedentes e ela está acima do peso, ela está o quê? Tem uma prevalência muito maior.
Mas o que você precisa entender? A obesidade, ela é uma síndrome, e quando a pessoa está acima do peso, ela está por quê? Inflamada. É uma inflamação generalizada. Por quê? Porque, vamos dar assim de uma forma geral, a célula de gordura, ela produz substâncias que a gente chama de citocinas inflamatórias. E esses hormônios que a célula de gordura produz, ela gera, vamos dizer assim, distúrbios, prejuízos. Então ali a gente tem aquele indivíduo que ele tem o quê? Uma resistência insulínica, nível de pâncreas, ele tem o que popularmente o pessoal chama fígado gordo, que é a esteatose hepática. E aí quando ele vai ao médico, o médico diz, porque precisa emagrecer. Por que ele precisa emagrecer? Né? Será que ele não sabia? Mas é porque ele viu o fígado gordo. E por que o fígado? E por que o colesterol está alto? Porque o fígado está gordo. Então assim, eu acho que a pessoa blogueira, ou seja lá quem for, falou que ela está bem, essa questão da autoestima é muito importante. E nesse ponto, essa é a minha visão. Sim. Você perguntou a minha visão. Eu acho que nessa questão a pessoa tem que estar bem mesmo. Sim. Você é uma pessoa bonita, você tem que se sentir bem do jeito que você está, né? Botar a sua roupa, isso eu acho muito bacana. Sim. Certo? Agora, você tem que investigar assim, na questão saúde, porque a obesidade, o excesso de peso, ela não passa ilesa por ninguém deles. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto. Ninguém está ileso. Tipo assim, eu estou com obesidade e não tenho nenhum problema. Vamos investigar direitinho? Sim. Entendeu? Vamos fazer os exames, porque ela não passa ilesa, sabe? Se você ainda não se manifestou sintomas, alguma coisa está acontecendo que talvez você ainda não saiba, porque o sintoma ainda não foi manifestado. Sim. Entendeu? Às vezes até alguma coisa que você ainda não percebeu, uma dor de cabeça, porque sua digestão está ruim, porque seu fígado já está gordo, vamos dizer assim, já tem uma esteatose, você nem está fazendo a ideia que aquilo é por causa da obesidade. Né? Às vezes é o quê? É uma dor na articulação, aí quando você vê a dor do pé, dor no joelho, dor no ombro, aí você está achando que aquilo é só uma dor, um mal-estar, mas aquilo já é inflamação por conta da gordura. Então é isso. Ileso ninguém passa. Sim. Pode ter a idade que for, classe social, raça, isso não interfere. Agora, autoestima eu acho que todo mundo tem que ter. Independente do peso que você está, tem que ter autoestima. Muito bem. Doutora, estamos terminando, mas me diga uma coisa. Um conselho da doutora nutricionista clínica Tatiana Aguiar para a pessoa que quer começar, está começando ali a se organizar para ter uma vida saudável e começar a perder peso. Por onde começar? Ótimo. Comece do simples, do básico. Não precisa nada chique, não precisa nada de vou comprar tal coisa especial, outra coisa. Você só vai ter que usar alimentos naturais, coisas simples. Como a gente chama, alimento de verdade. Se a gente diz comida de verdade. Sim. Certo? Vamos tirar os processados. Se você quer entrar nessa etapa de emagrecer, procure tirar ao máximo os processados. E comece a comer o mais natural possível. Tudo que for mais natural, bote no seu prato e vá tirando os processados. Então, raízes que a gente tem muito, né? Procure usar sopas, porque a gente usa muito do alimento natural, e procure tirar as farinhas processadas, o açúcar processado, entendeu? Comece a usar o básico, as saladas, a fruta que a gente tem da época, que é a fruta que está mais barata, né? O simples, faça as refeições, né? Faça o básico, café, almoço e janta, né? E procure ter esse intervalo, tanto da manhã quanto da tarde, procure usar uma fruta. Porque eu sempre digo aos meus pacientes, use fruta no intervalo, porque quando você retira o açúcar, você sente falta do açúcar. Teu cérebro, você fica mais irritado, fica com mais vontade de comer massa, processado. Então use o açúcar da fruta para quebrar isso aí. E ali aquele básico, o básico do arroz, feijão, salada e carne, o básico da sopa, inhame, macaxeira, banana da terra, né, tapioca, coisas que a gente tem simples do dia a dia. Quando a gente tira os processados,
os refrigerantes, as massas, a base de trigo, né, que é salgadinho, essas coisas, aí você começa a emagrecer. Se conciliado a isso, você puder, tiver condição física de fazer uma atividade física, pelo menos aí, vamos dizer, umas 3 vezes por semana, para sair do sedentarismo, e pronto, você vai conseguir atingir seu objetivo. É um ótimo começo. É muito, com certeza. Gente, Diego Matos, o Camburão também é saúde, é cultura. Hoje eu estou aqui com ela, a nutricionista clínica, doutora Tatiana Guiar. Tatiana, muito obrigado por trazer esclarecimentos tão maravilhosos aos nossos internautas, aqueles que nos assistem. Muito obrigado. Obrigada. Até logo, querida. Deus abençoe.